Cucu, seja bem-vindo ao canal Livro Comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira. Nós passamos ao capítulo 8, Morte de um Cavalo. Jantamos melhor chez Edom do que chez Bombardá, diz Zefina. Eu prefiro Bombarda a Edom, declara Blachevelle. Aqui tem muito mais luxo. É mais asiático. Vejam a sala de baixo. As paredes estão cobertas por espelhos. Olha as facas. As mangas são em prata, chez Bombardá, e em osso, chez Edom. A prata é mais preciosa do que o osso. Exato, exceto para aqueles que têm um menton em prata, diz Tholomyès. Nesse momento, ele observava o Tombe dos Invalides, visível através das janelas. Houve uma pausa. Tholomyès diz Femelle. Antes, Listolier e eu tivemos uma discussão sobre filosofia. Qual você prefere, Descartes ou Spinoza? Désaugiers responde, bebe e continua. Eu me permito viver. Eu rendo graças aos deuses imortais. Mentimos, mas rimos. Afirmamos enquanto duvidamos. O inesperado brota do silogismo. E é belo. Existem ainda, aqui na Terra, humanos que sabem alegremente abrir e fechar a caixinha do paradoxo. Isto, mesdames, que vocês bebem sem nenhuma atenção, é vinho de madeira, do curral das freiras, que fica a 317 toises baixo do nível do mar. Atenção, bebam devagar. E Monsieur Bombardá, esse magnífico restaurador, vos oferece esses 317 toises por 4 francos e 50 centímetros. Ah, Tholomyès, o que você fala é lei. Qual é o teu autor preferido? Kant? Não. Chu. Ô, mesdames, haviam já Bombardás em Grécia. Foi Apuleio quem nos ensinou isso. Como sempre as mesmas coisas, nada de novo. Jamais nada de inédito na criação do Criador. Nada de novo debaixo do sol, como escreveu Salomão. O amor é igual para todos, diz Virgílio. Uma última coisa. Vocês sabem quem é Aspasie, mesdames? Mesmo que ela viveu em um tempo em que as mulheres ainda não tinham alma, ela tinha uma alma com nuances
de rosa e púrpura, mais embrasada que o fogo e mais fresca que a aurora. Aspasie era uma criatura que tocava os dois extremos da mulher. Era uma prostituta deusa. Aspasie foi criada caso precisasse de uma Catã para Prometeus. E exatamente nesse momento, um cavalo é abatido diante do Bombardá. Era uma jumenta, velha e magra, que transportava uma carga imensa na charrete que puxava. Chegando na frente do Bombardá, o animal, exausto e cheio de dores, recusou a continuar. O charreteiro o agrediu ferozmente, com chicotadas, mas o animal arriou e já não levantou. Começou um burburinho entre os passantes e, nesse momento, os ouvintes de Tholomyès ficaram distraídos. Pobre cavalo, suspira Fantine. E dali a diz, voilà, Fantine que vai começar a reclamar pelos cavalos. E nesse momento, Favorita, cruzando os braços e levantando a cabeça, olha fixamente Tholomyès e diz: e a surpresa? Justamente. O momento chegou. É agora. Senhores, chegou a hora de surpreender essas damas. Mesdames, esperem por nós um momento. A surpresa começa por um beijo, diz Blachevelle. Na testa, completa Tholomyès. E cada um dá um beijo solene na testa de sua amante. Depois, em fila, foram em direção à porta. Favorite, très animada, bate as palmas de alegria e diz: ai, já é divertido. Não demorem, nós os esperamos, murmura Fantine. E esse é o final do capítulo 8. Começamos o 9, fim alegre da alegria. As moças sozinhas correram para as janelas. E ali se apoiando, se pendurando e falando uma a outra, elas estavam realmente muito excitadas. E elas viram quando os homens saíram do cabaré de braços dados. E eles olharam para as janelas. Eles acenaram sorrindo, mandaram beijinhos e desapareceram na nuvem de poeira do Champs-Élysées, que estava muito movimentado a essa hora. Não demorem, insistiu Fantine. O que será que eles foram buscar? Pergunta Zifine. Ai, eu espero que seja algo de bonito, algo de belo, respondeu Dália. Eu quero que seja de ouro,
concluiu Favorita. Elas acabaram se distraindo ali, vendo o movimento nas janelas. Essa era a hora que passavam as diligências de mensagens, que foram as primeiras carruagens dos Correios. Eu vou colocar uma foto no final do vídeo. E eles transportavam pacotes, transportavam malas, encomendas e pessoas também, como um ônibus, tá? E eles passavam, a essa hora, eles passavam muito pelos Champs-Élysées, porque tinha muito movimento. E essas diligências, elas iam para vários lugares diferentes, tá? E ela vinha carregada de gente, com malas, e eram muitas, muitas. Então vocês imaginem, várias diligências passando, os cavalos, cada uma com 5 cavalos, o movimento da poeira, elas estão ali, distraídas, né? Distraídas. De repente, uma diligência para, e logo em seguida, ela parte a galope. É engraçado, diz Fantine. Eu não sabia que as diligências podiam parar. Favorita sacode os ombros e diz: essa Fantine é surpreendente. Uma suposição. Eu sou um viajante e eu quero pegar a diligência. Então, eu me posiciono em seu trajeto, na hora que ela passa, faço um sinal para o condutor, ele para, eu subo. Isso acontece todos os dias. Você não conhece nada da vida, minha cara. E um certo tempo se passou. E Favorita, como quem acorda, dá um pulo e diz: cadê eles? E a surpresa? É, eles saíram já faz um tempo, diz Fantine. E a famosa surpresa? Nesse momento, o garçom que havia servido o jantar um pouco mais cedo entra trazendo em sua mão um envelope que parecia uma carta. O que é isso? Pergunta a Favorita. Os senhores deixaram isso para vocês. E por que você só entregou agora? Por que não entregou antes? Ah, porque os senhores me recomendaram de só entregar 1 hora depois deles terem saído. O Favorita abre a carta. Ali está escrito: esta é a surpresa. Ó, nossas amantes, saibam que nós temos pais. Sobre isso, vocês não entendem muito. Isso se chama pai e mãe no Código Civil, pueril e honesto. Bom, esses pais sofrem. Esses velhos nos chamam. Esses bons homens e essas boas mulheres nos chamam de filhos pródigos e desejam o nosso retorno. Nos ofereceram mesmo de matarem um boi. E nós os obedecemos, porque somos virtuosos. A essa hora, 5 cavalos de fogo nos levam a nossos pais e as nossas mães. Nós
deixamos o campo, como disse Bossuet. Nós partimos. Nós fugimos nos braços de Lafitte, sobre as asas de Cailhar. Que romântico. A diligência para Toulouse nos arranca do abismo. O abismo são vocês, nossas belas pequenas. Nós entramos na sociedade, no dever e na ordem. É importante para a pátria que nós, como todos, sejamos prefeitos, pais de família, guardas florestais e conselheiros do Estado. Venerem-nos. Nós nos sacrificamos. Chorem pouco e substituam-nos rapidamente. Se esta carta te rasga, rasgue-a também. Adeus. Durante 2 anos, nós as fizemos felizes. Então, não guardem rancor. Blachevelle, Fameuil, Listolier e Félix Tholomyès. Pós-data, o jantar está pago. As 4 moças se entreolharam e Favorita disse: muito bem, tudo foi uma grande farsa. É engraçado, diz Zefine. Isso deve ser ideia de Blachevelle. Breve partiu, breve foi amado. E voilá, toda a história. Não, eu não creio que isso seja coisa de Blachevelle. Eu acho que essa carta e toda essa ideia vem de Tholomyès. Dá para ver. E elas dizem, então, morte a Blachevelle e viva Tholomyès. E se eclataram de rir. Fantine ri com elas. Mas, 1 hora depois, quando ela chegou ao seu quarto, ela chorou. Como eu te disse, ele foi o seu primeiro amor. E ela se entregou. Ela se entregou a esse Tholomyès como a um marido. E a coitada tem um filho dele. Começamos o livro 4 em grande estilo, com fofoca boa. Então fica ligado e vamos começar. Confiar, às vezes, é entregar. Capítulo 1. Uma mãe que encontra outra. Havia naquele tempo, em Montfermeil, perto de Paris, um tipo de lanchonete. A tradução é lanchonete, mas eu diria mais um boteco pé sujo, que não existe mais hoje em dia. Esse boteco era mantido pelos Thénardier, marido e mulher. E ela se situava na ruela do Boulanger. Sobre a porta havia uma prancha parafusada que continha o desenho de um homem transportando outro homem em suas costas. Este homem com roupas militares, com brasões de alta patente,
E o sangue e a fumaça completavam essa imagem. Abaixo, a inscrição: ao sargento de Waterloo. Na frente dessa birosca do sargento de Waterloo, havia abandonada uma carcaça de um trem que servia no seu tempo para transportar e carregar madeira e troncos de árvores. No eixo havia uma grossa corrente, digna de Golias como prisioneiro. Ela fazia pensar na prisão, mas uma prisão sobre-humana. Parecia que simplesmente se desatou de um monstro qualquer. A corrente, pendurada no eixo, formava um tipo de balanço. Em setembro de 1845, fofoca, momento fofoca, porque aqui nesse livro eu comento, mas eu também fofoco. Em setembro de 1845, essa data te diz alguma coisa? Lembra? Foi quando teve o escândalo da maîtresse. Hugo, vulgo Hugo, passou por esse lugar. Talvez em companhia de Léonie Biard, que foi a maîtresse de Hugo, que nesse momento era casada. Lembra que eu falei? Tanto homem quanto mulher tinha com o pintor François Auguste Biard. Esse Biard escreve Biard, com uma D muda no final. Se alguém quiser procurar. Fofoca. Léonie era célebre, conhecida por seus recitos, e nesse meio ela conhece Hugo logo após a morte de sua filha, da filha dele, tá? E aí eles se apaixonam. Isso foi em 1843. Eles se apaixonam, ficam apaixonados. Ela tá ali já casada há muito tempo, o marido era 20 anos mais velho e ele tava ali sofrido, e pintou o clima, rolou a paixão. O cupido tava passando, pão, deu-lhe uma flechada. E em 1845, já tinha 2 anos que eles estavam indo trelelê, eles foram surpreendidos em delito de adultério pelo próprio pintor. E ela ficou presa 2 meses por isso. Com ele não aconteceu nada porque ele era père de France, ele era intocável, mas ela não. Mas depois disso, foi aquele escândalo, ele foi pra casa de campo, a mulher foi pra prisão, foi aquele negócio, aquele bafafado, vacu-vucu. É o que aconteceu? Ela saiu da prisão. Ele ficou responsável por ela e as crianças dela. Que o pai já não queria saber mais. O pai já desconfiava que as crianças nem eram dele. Então ele assumiu, mas como maîtresse, porque ele era casado. E ele não contava se separar, tá? Ele foi casado durante, vamos dizer, toda a sua vida praticamente, com Adèle Foucher, tá? Adèle, F-O-U-C-H-E-R, para quem quisesse procurar aí pela fofoca. Ela foi o amor da infância dele, com quem ele se casou aos 20 anos.
Ele se apaixonou por ela, ele tinha 7 anos. E quando tinham 17, eles se reencontraram, ele a beijou e falou: nunca mais te largo. E com 20 anos, eles celebraram a união e viveram juntos até que a morte os separou em 1868. Ele estava lá no exílio, no outro exílio, não nesse da casa dele. Ele está no outro. Vou contar para você do exílio, não se preocupe, tá? Então, quando ele volta do exílio, em 70, ele já volta sozinho, entendeu? Já não tem mais a esposa dele. Então, continuando, nós voltamos, tá? A fofoca já acabou, o momento fofoca acabou. Era esse o momento fofoca. Eu falei que as esposas não se preocupavam com isso, desde que, então. E mesmo no exílio, ele continuou se ocupando, tá? Ele mandava o dinheiro para as contas dela e para manter os filhos também. Isso é como eu falei para vocês. Para eles era normal. Para mim não, porque eu sou pobre. Sou pobre, então eu acredito em Deus. Eu vou pro inferno. Então eu não posso fazer esse tipo de coisa, entendeu? Mas voltamos agora ao nosso livro, tá? Neste balanço estranho, estavam agrupadas 2 meninas. Uma com cerca de 3 anos e a outra com 18 meses. A maior segurava em seu colo a menorzinha e um lenço sabiamente amarrado as mantinha em segurança. Uma mãe viu essa corrente horrível e disse: veja, um brinquedo para minhas filhas. As 2 crianças, graciosamente atadas, raionavam. Eu diria 2 rosas dentro de uma sucata. Os olhos brilhavam de triunfo e suas bochechas frescas sorriam. Uma tinha cabelos castanhos e a outra os cabelos um pouco mais escuros. Suas carinhas inocentes eram puro encanto. Um arbusto florido que estava ao lado delas deixava no ar um perfume que parecia mais exalar dessas crianças. A de 18 meses mostrava sua barriguinha. E em cima dessas cabecinhas delicadas, plenas de felicidade, estava a carcaça, negra e enferrujada. Alguns passos, sentada na entrada do albergue, a mãe, que com seu aspecto estranho, parecia muito tocante naquele momento. Ela balançava as crianças com uma corda e ela estava alerta por causa do medo de um acidente e ela tinha essa expressão animal e celeste própria da maternidade. A cada vai e vem, os elos da corrente faziam um ruído estridente. O pôr do sol se misturava a essa alegria e nada era mais charmoso do que ver como um capricho do azar que fez de uma corrente de titãs um balanço para querubins. E berçando suas filhas, a mãe ia cantando um romance conhecido naquele momento. Sua canção e a contemplação de suas filhas a impediam de escutar o que se passava na rua. Entretanto, alguém se aproximou dela e, entre uma estrofe e outra, ela ouviu alguém falar muito próximo ao seu ouvido. Você
tem 2 filhas lindas, madame. A mãe olha e vê uma mulher que estava quase ao lado dela. E essa mulher também tinha uma criança em seus braços. E no outro braço, ela tinha como uma mochila muito pesada, muito incômoda. E ela percebeu que a criança dessa mulher era um dos seres mais divinos que ela já viu na Terra. Era uma menina de 2 ou 3 anos, bem vestida, com seda e laços de fita. Era admiravelmente rosa e rechonchuda. Dava vontade de morder aquelas bochechas. Ela dormia, passível, no colo de sua mãe. Os braços da mãe são feitos de ternura, por isso as crianças dormem profundamente. Quanto à mãe, o seu aspecto era pobre e triste. Ela era jovem, mas ela era bela? Talvez. Mas com essa aparência de obreira que volta a ser camponesa, ela não parecia bonita, não. Seus cabelos loiros estavam presos em um coque feio, mal feito, fechado. Ela usava um beguine amarrado no queixo. O sorriso mostra os dentes que temos, mas ela não sorria. Seus olhos pareciam ter secado há muito tempo. Ela era pálida, tinha um aspecto largado, desleixado e mesmo parecia um pouco doente. As suas mãos estavam extremamente maltratadas e o polegar endurecido e todo picotado pelas agulhas. Uma manta marrom a cobria o seu vestido de chita e sapatos extremamente grosseiros. Era Fantine. Sim, era Fantine. Difícil a reconhecer, mas, portanto, se examinar atentamente, ela ainda possui sua beleza. Quanto às suas roupas, ligeiras, frescas, bonitas, de musselinas e sedas e fitas, que pareciam feitas de alegria, de loucura e de música, plenas de sinos e perfumadas de lilás, desapareceram como neve, que no sol parecem 1000 diamantes, mas derrete, deixando o galho podre. 10 meses se passaram depois da vigarice, quer dizer, da boa farsa. O que aconteceu nesses 10 meses? Podemos adivinhar. Depois do abandono e do incômodo, Fantine perdeu de vistas a Favorite, a Zéphine e a Dahlia. O vínculo que as unia eram os homens. Com o vínculo quebrado do lado dos homens, também se desfez no lado das moças. Já não havia nenhuma razão para serem amigas. Fantine acabou isolada e, com o hábito de trabalhar menos e se divertir mais, levada por sua relação com Tholomyès, ela desprezou o trabalho que sabia fazer e também os clientes. E as portas se fecharam.
nenhuma renda. Fantine sabia ler, mas não sabia escrever. Ela só aprendeu a escrever o próprio nome. E, por 3 vezes, ela procurou um escrivão público que escreveu a Tholomyès, mas nunca houve resposta. E, escutando as fofoqueiras de plantão por aqui e por ali, ela ouviu muitas pessoas falarem o mesmo. Essas crianças, ninguém se importa com elas. Sacudimos os ombros para essas crianças. E ela imagina Tholomyès sacudindo os ombros a cada carta recebida. E nesse momento, o seu coração se torna sombrio. E agora? A quem pedir ajuda? Certo, ela cometeu uma falha, mas no fundo, sua natureza é de pudor e virtude. Ela sente que vai cair no desespero e escorregar no pior. Agora, era preciso coragem. Então ela decide voltar para a sua cidade natal, Montreuil-sur-Mer. Talvez ali ela encontre algum conhecido que possa oferecer um trabalho, mas é preciso esconder a sua falha. E ela percebe a necessidade de uma separação mais dolorosa do que a primeira. Seu coração aperta, mas ela tomou uma decisão. Fantine tinha a bravura da vida. Ela renunciou a se vestir bem para bem vestir a sua filha. Ela então vende tudo que consegue, tudo que possui, menos as coisas da criança. E com o que ela vendeu, ela obteve 200 francos. Após pagar algumas dívidas, sobraram 80 francos e com isso é tudo que ela tem para deixar Paris. E com 22 anos, em uma linda manhã de primavera, ela deixa Paris, levando sua filha nas costas. Qualquer pessoa que as visse passando teria pena. Essa mulher só tinha essa criança no mundo. E essa criança só tinha essa mulher no mundo. Fantine amamentou sua filha, e isso castigou os seus seios, e ela tossia um pouco. E já não falaremos mais sobre Félix Tholomyès. Direi apenas que 20 anos depois, ele era influente e rico e continuava um homem de prazeres. Então, no final desse dia, andando e pegando um pouco de transporte também, Fantine chegou a Montfermeil, na Ruela do Boulanger. Ela passava diante do albergue e viu as 2 crianças naquele balanço, e isso chamou a sua atenção. Ela para e observa. Existem encantos, e aquelas 2 crianças foram encanto para Fantine. Ela admirava, toda emocionada, a presença de anjos
anuncia o paraíso. Ela acreditou ver em cima da porta daquele albergue o misterioso aqui da providência. Essas duas pequenas, assim, tão felizes, ela não pôde se impedir de dizer o que já lemos. Você tem duas crianças lindas, madame. As criaturas mais ferozes são desarmadas pelo carinho que fazemos em seus filhos. A mãe agradece e a convida a se sentar ao seu lado. Eu me chamo Madame Thénardier. Nós nos ocupamos do albergue. Enquanto falava, ela continuava introduzindo as palavras da canção. Essa Madame Thénardier era uma mulher ruiva, carnuda, angulosa. O tipo de mulher de soldado, em toda a sua desgraça. E ainda mais estranho é que ela tinha um aspecto inclinado por causa de suas leituras românticas. Sua gentileza era forçada, mas ela ainda era jovem. Ela tinha seus 30 anos. Essa mulher, nesse momento, ela estava sentada, ela estava agachada. Se ela se levantasse, talvez a sua altura e o seu porte de colosso, próprio para as feiras, teriam desde o início dado medo à viajante, quebrado sua confiança e feito desaparecer o que eu vou te contar. Uma pessoa que está sentada ou de pé pode definir o teu destino. A viajante começa a contar a sua história, mas um pouco modificada. Mudei um pouquinho por aqui, bem, né? Não mentiu ou omitiu. Ela era obreira, trabalhadora de fábricas, e o seu marido morreu. E ela disse então que a Paris lhe faltava trabalho e que ela pensou em buscar em outra parte. E decidiu então voltar à sua vila natal. E ela deixou Paris aquela manhã a pé, carregando sua filha, mas sentindo-se cansada, acabou por pegar o transporte para Villemomble e depois de Villemomble, ela foi parar ali andando. A criança caminhou um pouco e por isso dormia. Dizendo isso, ela deu um beijo muito carinhoso na filhinha dela. E ela acorda. Ela abre os seus lindos olhos azuis, com cílios volumosos, como os da sua mãe. E ela olha tudo e nada, com esse ar severo das crianças. E depois, ela simplesmente começa a rir. E mesmo que a sua mãe tentou segurá-la, ela escorregou de seus braços ao chão com uma energia indomável que só possuem os pequenos que querem correr. De repente, ela vê as outras duas ali se balançando e para, olhando com admiração. Ela não tinha muito contato com outras crianças, né? Porque ela não é uma criança aceita, vamos dizer assim. A mãe Thénardier solta suas filhas do balanço e diz ao trio: divirtam-se as três. A essa idade, os elos
se formam muito rápido e as pequenas já começam a brincar como se conhecessem antes. Primeiro começaram fazendo pequenos castelos na terra que estavam. E enquanto isso, as mulheres continuaram conversando. Como ela se chama? Perguntou Thénardier. Cosette. Cosette? Lê-se Eufrasie. A criança, na verdade, se chama Eufrásia. Tá? Mas, de Eufrasie, a mãe fez Cosette, por esse doce e gracioso instinto das mães que trocam Josefa por Pepita ou Françoise por Silete. Na verdade, Cosette vem de Chosette, que é um termo usado na região de onde ela vem, de onde ela nasceu. Chose é uma coisa, chose é uma coisa. Uma chosette é uma coisinha. Então, por isso ela chamava de Cosette. Era como chosette, que é coisinha. Coisinha da mamãe. Então, vem daí o nome Cosette. Cosette. E que idade ela tem? Ela tem quase 3 anos. Ah, como a minha mais velha. Vá lá. Eu diria 3 irmãs. Nesse momento, as meninas estavam observando uma minhoca que tinha saído da terra. Estavam fascinadas e com medo ao mesmo tempo. Mas essas palavras, vou lá, diria 3 irmãs. Foram uma chispa, foram o sinal que esperava outra mãe. Ela, nesse momento, segura a mão da Madame Thénardier, olha em seus olhos e pergunta: você gostaria de cuidar da minha filha? A Thénardier fez um gesto de surpresa. A mãe de Cosette continua: Voyez-vous, eu não posso levar a minha filha comigo, porque o trabalho não me permite. Com uma criança, vai ser muito difícil encontrar um emprego. Eles são assim, ridículos nesse lugar. Foi o bom Deus que me fez passar diante desse albergue quando vi suas filhas tão felizes e bem cuidadas. Pensei, vou lá, uma boa mãe. É isto, serão 3 irmãs. E eu não demorarei a vir buscá-la. É o tempo de encontrar um trabalho, juntar um pouquinho de dinheiro e eu já volto para buscar o meu amor. Preciso ver, respondeu a outra. Eu pagarei 6 francos por mês. E aí, nesse momento, é quando uma voz de homem grita de dentro da bodega: não por menos de 7 francos. E quero 6 meses pagos em avanço. 6 vezes 7 dá 42. Diz a Thénardier. Eu pago, respondeu a mãe. E 15 francos a mais para os gastos, os primeiros gastos, diz a voz do homem. Total 57 francos, responde Madame Thénardier. Eu pago. Eu irei a pé até a minha cidade.
Lá eu encontrarei trabalho e voltarei para buscar o meu amor. A voz do homem pergunta: ela tem toalete? Toalete aqui é as roupas, tá? Roupa, vestido, sapato, meia, luva. Toalete é isso. É o meu marido, diz a Thénardier. Sem dúvidas, eu percebi que era o teu marido. Sim, ela tem. E tem um excelente armário. Tudo por 12. E ela tem excelentes vestidos de seda como uma dama. Isso significa que ela tinha 12 meias, 12 sapatos, 12 luvas, 12 vestidos, 12 chapeuzinhos para cabeça, tá? Guarda essa informação. Então, nesse momento, o patrão mostrou a cara dele, né? Botou a carinha assim na porta e falou: então tá bem. O negócio foi concluído. Ela passa a noite no albergue e dá a eles quase todo o seu dinheiro, porque ela só tinha 80, deu 57. E também deixa, ela confia a sua criança aos seus cuidados. E ela parte na manhã seguinte, contando voltar o mais rápido possível. Uma vizinha passou por ela, cruzou por ela no meio do caminho, mas não sabia quem era. Mas logo quando ela passa, ela vê o casal do lado de fora e ela comenta assim com eles: eu acabo de ver uma mulher chorando na rua, mas ela estava desesperada e parte o coração. Depois a vizinha foi para casa dela. Aí o marido comenta com a mulher: agora posso pagar o meu empréstimo, porque faltavam 50 francos. Senão, teríamos sido expulsos daqui. Você fez um bom teatro com as meninas. Não duvide, respondeu a mulher. E esse é o final do nosso capítulo de hoje.